Nosso encontro tem um motivo especial. Estamos aqui, além de receber as informações teóricas, estamos também recebendo as bênçãos dos nossos amigos espirituais e também participando, auxiliando a equipe espiritual que trabalha, coordenada pelo Dr. Bezerra de Menezes, no auxílio a todos os desencarnados, a todos os sofredores, que aumenta e intensifica essa necessidade nesse período carnavalesco. Então é muito importante nós estarmos com o nosso pensamento sempre elevado a Deus, em prece, em leitura edificante, aproveitando esse momento para nós estreitarmos nosso relacionamento com Deus, com nossos amigos espirituais e também estarmos participando dessa obra de auxílio aos nossos irmãos. Tivemos a oportunidade de ver no primeiro momento a primeira revelação através de Moisés. Tivemos a oportunidade brilhante de vermos ontem Jesus trazendo a segunda revelação. E hoje seremos brindados pela presença da terceira revelação, que é o Espiritismo, e que será trazido pelo nosso querido José Pedro. Vou ler a página inicial e fazer a prece. A página inicial, como não poderia deixar de ser, é do livro Dois Espíritos, da introdução. Do último item, item 17. Kardec nos fala assim: a ciência espírita compreende duas partes: experimental uma, relativa às manifestações em geral; filosófica outra, relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira, se acha na posição de quem não conhece a física, senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, senão por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e afirmar opinião. Não produzisse este livro outro resultado, além de mostrar o lado sério da questão e de provocar estudos neste sentido, e rejubilaríamos por haver sido eleito para executar uma obra em que, aliás, nenhum mérito pessoal pretendemos ter. Pois que os princípios nela exarados não são de criação nossa. O mérito que apresenta cabe todo aos espíritos que há de dar. Esperamos que dará outro resultado, o de guiar os homens que desejem esclarecer-se, mostrando-lhes nestes estudos um fim grande e sublime, o do progresso individual e social, e o de lhes indicar o caminho que conduz a esse fim. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, Dona Ivone Pereira, mentora desta casa, amoráveis amigos espirituais da espiritualidade
que nos assiste nesse momento. Nós agradecemos essa oportunidade bendita em nossas vidas. Todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Agradecemos por podermos estarmos aqui, nesta casa de luz em nossas vidas. E lhe pedimos, Senhor, que o Senhor esteja presente ao lado de todo aquele que sofre, ajudando Jesus a todo aquele que se perde, não entendendo seus ensinamentos, não entendendo as leis de Deus. Pedimos, Jesus, que envolva os nossos familiares, envolva, Senhor, todo esse contingente de amigos, parentes, vizinhos, ou mesmo desconhecidos que estão em viagem, que estão nas regiões dos lagos, que estão se divertindo e que precisam, Senhor, do seu amparo, do seu auxílio. Pedimos também, Senhor, por todos os amigos espirituais que trabalham nesse momento em auxílio de todos os irmãos sofredores. Envolva, Senhor, aqueles que desencarnaram às vezes até sem saber por quê e onde estão. Envolva, Senhor, as famílias que estão passando por dificuldades nesse momento. Todo tipo de dificuldade. Envolva, Senhor, aquele filhão iludido de que está fazendo o melhor, mas que na verdade pode estar prejudicando o seu futuro. Enfim, Senhor, lhe pedimos por esse bairro de Cariri, por Niterói, por todo o estado, pelo Brasil, Senhor, e por todo o planeta, por toda a humanidade. Estamos sempre carentes do Senhor. Pedimos também que o Senhor inspire e oriente ao José Pedro, encarregado de nos trazer o ensino da manhã de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom dia, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Ontem nós tivemos assim uma manhã emocionante, né? Acho que todos saíram daqui muito emocionados. A Cláudia falando de Jesus. Dizem que quem lida com ciência e com filosofia fica com o coração um pouco endurecido. Quer dizer, utiliza mais a razão do que o coração. Mas isso na realidade não é verdade, né? Então eu peço a vocês que toda vez que eu vou falar, todas as vezes que eu vou falar de Kardec, eu fico muito emocionado. Então, se em determinados momentos eu embarcar numa emoção e vocês aliviem, tenham misericórdia, assim como Deus tem conosco, né? Então, hoje nós vamos falar da terceira revelação. E o tema do nosso estudo vai ser de Descartes a Kardec. Vamos ver como é que as coisas se desenrolaram nesses anos, desde 1500 e alguma coisa no século XVI, até 1857, quando Kardec publicou o livro dos Espíritos. Vou pedir uma carona à Cláudia, né, no estudo do Evangelho, porque em João, que é considerado assim o Evangelho gnóstico, quer dizer, baseado no conhecimento, gnose em grego quer dizer conhecimento, Jesus fala assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei.
se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que permaneça convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. E esse trecho, né, é assim a afirmação básica de que a terceira revelação viria. É a promessa de Jesus, né? Agora, a única coisa que me deixou assim para pesquisar foi essa palavra Paráclito. O que quer dizer isso? Porque essa redação ela foi tirada da Bíblia de Jerusalém. Outras Bíblias falam do Consolador, não dará um outro Consolador. Mas eu fui na Bíblia de Jerusalém e está escrito lá Paráclito. Vamos ver. Paráclito ou Paracleto significa aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. No cristianismo, o termo é utilizado para se referir ao Espírito Santo, e o termo tem sido objeto de longo debate entre os teólogos, com diversas teorias sobre o assunto. A conotação que o catolicismo, né, trouxe para o Espírito Santo, ela na realidade não corresponde ao que está escrito nos originais do Evangelho. Quem descobriu isso foi Carlos Torres Pastorino, e relatou na sua obra A Sabedoria do Evangelho, que aliás nós utilizamos muito aqui na quinta-feira nos nossos estudos do Evangelho. Porque ele disse que Espírito Santo é uma tradução errada, porque o que está escrito no grego original é um Santo Espírito. Então todas as vezes que nós formos ler assim, o Espírito Santo, vamos trocar para um Santo Espírito, porque modifica completamente o sentido da coisa. Então essa é a primeira recomendação que nós temos. Então o Paráclito seria isso. Mas voltando aqui, tem escrito assim, para que permaneça convosco para sempre. E isso nos mostra uma coisa muito interessante, é que Jesus não personificou a terceira revelação. Ele não disse que a terceira revelação viria através de uma pessoa. Assim como a primeira revelação veio através de Moisés e a segunda veio através de Jesus, a terceira revelação não viria através de uma personificação. E quem é que fica conosco para sempre vivo? De Jesus ficou a mensagem, o Evangelho, porque Jesus foi crucificado na cruz. Então não existe nenhum espírito encarnado que permaneça conosco para sempre. Todos eles desencarnam, porque faz parte do processo evolutivo. Então quando ele fala assim, permaneça convosco para sempre, está claro que a doutrina espírita, que a terceira revelação, a consoladora, ela não seria centrada numa personificação. Então, ao invés de ser uma pessoa, centrada seria uma doutrina, porque essa fica para sempre. Da mesma maneira que o Evangelho fica para sempre e vai ficar para sempre. Então, isso nos ajuda a reafirmar que esse Paracleto ou Paráclito, na realidade, seria uma doutrina. E essa doutrina seria revelada por um Santo Espírito, ou seja, pelos Santos Espíritos. Não seria personificado em ninguém. Então isso nos afirma que a doutrina espírita, ela não está personificada em Kardec. Kardec foi o codificador da doutrina, mas ele mesmo no Livro dos Espíritos, na própria introdução, que Carmen leu um pedaço logo no início, ele diz que todas as informações que estão ali contidas naquele livro não pertencem a ele, foram ditados pelos Espíritos. E ele muito humildemente
diz que a tarefa dele foi simplesmente organizar de uma maneira lógica, né, de uma maneira didática essas informações. E eu digo que é muita humildade, nós vamos ver porquê, né, da grandeza do trabalho de Kardec. Se nós recordarmos a história, a Idade Média vai do século V até 1453. Terminou com a retomada de Constantinopla pelos turcos. Isso historicamente se sabe. A Idade Moderna começou em 1453 e encerrou em 1789, com a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea vem de 1789 até hoje. Foram épocas distintas, cada uma com as suas características. E nós vamos tentar analisar. Até o final da Idade Média, ou seja, 1453, né? O conhecimento e o sabor ainda cheiravam a incenso. Isso quem falou foi um filósofo. E esse cheirado a incenso diz que, ou seja, estavam submetidos ao aval dos dogmas das religiões tradicionais, principalmente do catolicismo. Então todo o conhecimento científico e filosófico estava subordinado aos dogmas das religiões. Haja vista o que tinha acontecido com Galileu Galilei, obrigado a rever as suas teorias, porque estas se confrontavam com o que estava escrito na Bíblia. Por exemplo, Galileu disse que o Sol seria o centro do sistema solar. E a igreja condenou e obrigou Galileu Galilei a se retratar, e ele retirou essa afirmação. Por quê? Eles diziam que a Terra girava, não, o Galileu dizia que a Terra girava em torno do Sol. E isso tornava impossível uma passagem bíblica, porque conta lá que num determinado momento, nas batalhas, né, nós vimos no livro, nas batalhas que os exércitos de Israel estavam travando contra os povos pagãos para se fixar na Palestina, numa daquelas batalhas, diz a Bíblia que Josué, vendo que o sol ia se pôr, ia ficar difícil continuar a batalha, ele mandou parar o sol, para que o dia não terminasse, e eles pudessem vencer a batalha naquele dia ainda. Porque senão à noite os inimigos iam receber muitos reforços. Então a igreja diz que isso aí era impossível, da terra girar em torno do sol. Por quê? Porque senão Josué não mandaria parar o sol. Seria o contrário. Então, isso é que significa que o conhecimento e o saber estavam cheirando a incenso. Mas a ciência veio, né? A verdade, ela é implacável, porque ela acaba aparecendo. E Galileu Galilei teve as suas teorias comprovadas. A partir do século XV, diversos acontecimentos nos campos da ciência, filosofia e religião vieram para revolucionar o conhecimento humano. Então, uma série de acontecimentos foram encadeados a partir do século XV. Johannes Gutenberg, em 1390 a 1468, período de vida dele, mais ou menos em 1453, ele criou a impressão tipográfica, inventou a imprensa. Até então, os livros eram copiados nos mosteiros. E a cada reprodução sofriam alterações, inserções e exclusões, dependendo da vontade do copista ou por ordens superiores. Isso aconteceu muito antes, quando Jerônimo compilou os evangelhos dos originais gregos. Muitas coisas foram interpoladas, outras foram suprimidas. Então, o Gutenberg criou a imprensa e aí os livros passaram a ser impressos automaticamente, sem nenhum tipo de intervenção, nem de alteração, nem de inserção, nem de exclusão. E isso foi assim um avanço muito grande, porque a verdade já não podia mais ser mascarada a cada cópia que se fazia. Então esse foi um fator interessante. Na religião, houve o movimento da Reforma Protestante. Martim Lutero, em 31 de 10 de 1517, publicou
as teses, as 90 teses dele. E teve, assim, a função de quebrar o absolutismo da igreja. E ele começou a ser perseguido na França, né? E ele fugiu para a Alemanha. Por quê? Porque os príncipes alemães protegeram Lutero. Mas protegeram, assim, com o intuito de firmar o protestantismo? Não, na realidade, os príncipes alemães queriam destruir a igreja para se apropriar das suas terras. Mas aí eles protegeram Lutero, e Lutero teve como, então, desenvolver o protestantismo, mas quebrar o absolutismo da igreja. Então as coisas vão se encadeando. Mas o início da grande revolução do pensamento começou com René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna. Em 1637, ele se decide a publicar 3 pequenos resumos da sua obra científica: a dióptrica, os meteoros e a geometria. Esses resumos, que quase não são lidos atualmente, foram acompanhados por um prefácio. E esse prefácio foi o que se tornou famoso. É o Discurso sobre o Método. Ele faz ver que o seu método, inspirado nas matemáticas, é capaz de provar rigorosamente a existência de Deus e o primado da alma sobre o corpo. Então foi a primeira vez que o prefácio de um livro ficou mais famoso e mais rico do que o próprio livro. Porque o que está escrito nesse prefácio, os 4 princípios que René Descartes declarou, revolucionaram o estudo da filosofia. Porque ele começa assim: primeiro, nunca aceitar como verdade senão aquilo que vejo clara e distintamente como tal. Olha, isso na época causou assim uma tremenda revolução, né? Porque se eu não vejo clara e distintamente a verdade, eu não aceito essa verdade. Segundo, decompor cada problema em suas partes mínimas. Terceiro, ir do mais compreensível para o mais complexo. 4. Revisar completamente o processo para assegurar-se de que não ocorreu nenhuma omissão. Então, René Descartes diz que qualquer tipo de estudo tinha que obedecer esses 4 princípios. E aqui nós vemos o vejo claro e distintamente como tal, é que alguns interpretaram o ver com os olhos físicos. E na realidade, Descartes estava falando de ver com os olhos do raciocínio e do pensamento lógico, o que é uma grande diferença. E, a partir daí, grandes descobertas nas ciências, na física, na química, na biologia. Na física, despontou o estudo do magnetismo, desencadeador e acelerador das reações químicas e biológicas. E surgiu a época do modernismo. No século XVIII, houve o iluminismo. Porque quando Newton traduziu numa fórmula matemática uma lei natural, que é a lei da gravidade, ele conseguiu transportar um fato físico, um fato normal, né, natural, numa equação matemática. Todos os cientistas da época começaram a fazer a mesma coisa, a tentar interpretar matematicamente os fenômenos da natureza. A revolução intelectual que se efetivou na Europa, especialmente na França, no século XVIII, ficou conhecida como o Iluminismo. Esse movimento representou o auge das transformações culturais iniciadas no século XIV pelo movimento renascentista. O antropocentrismo, teoria que considera o homem o centro do universo, e o individualismo renascentistas, ao incentivarem a investigação científica, levaram à gradativa separação entre o campo da fé, a religião, e o da razão, da ciência, determinando profundas transformações no modo de pensar, sentir e agir do mundo. Então era o homem se libertando da escravidão dos dogmas das religiões. Para os iluministas, só através da razão ou da ciência, o homem poderia alcançar o conhecimento.
a convivência harmoniosa em sociedade, a liberdade individual e a felicidade. A razão ou ciência era, portanto, o único guia da sabedoria capaz de esclarecer qualquer problema, possibilitando ao homem a compreensão e o domínio da natureza. As tendências que marcaram o iluminismo foram a valorização do culto da razão e a predominância da ciência, crença no aperfeiçoamento do homem e a liberdade política, econômica e religiosa. Então, a verdadeira libertação. O que acontece é que o Evangelho ele ficou durante séculos e durante milênios, né, presos no sistema dogmático. Então, quando a ciência surgiu, eles viraram antagonistas. Os religiosos chamando os cientistas de herege e ainda querendo queimá-los na fogueira, e os cientistas dizendo que religião era coisa de gente ignorante. E aí, essa dicotomia, essa briga permaneceu durante muito tempo. Mas, como a providência divina tudo organiza, apareceu alguém capaz de organizar isso. Os iluministas diziam que as leis naturais regulavam as relações entre os homens, tal como regulavam os fenômenos da natureza. Consideravam os homens todos bons e iguais, e que as desigualdades seriam provocadas pelos próprios homens, isto é, pela sociedade. Para corrigi-las, achavam necessário mudar a sociedade, dando a todos liberdade de expressão e culto, e proteção contra a escravidão, a injustiça, a opressão e as guerras. Como um princípio filosófico muito bonito, mas na prática nós vimos que algumas teorias descambaram para interpretações errôneas, que ao invés de libertar, escravizaram mais o homem. Os principais pensadores dessa época: John Locke, o inglês, título da obra, Ensaio sobre o Entendimento Humano. Charles de Secondat Montesquieu, falando sobre o espírito das leis. Voltaire, as críticas ao clero católico. Diderot, falando sobre a enciclopédia. E Jean-Jacques Rousseau, o grande filósofo humanista, né? Falando sobre o contrato social. Então, eles revolucionaram também, cada um à sua maneira, o pensamento daquela época. E com suas teorias, possibilitaram que aqueles que viessem atrás raciocinassem de uma maneira diferente. Raciocinassem baseado na ciência e na filosofia. E agora nós vamos ver como é que Kardec entrou nessa história. Kardec não entrou nessa história como Pilatos entrou no credo, no credo, né? Kardec tem tudo a ver com essa revolução. Essa parte agora foi assim estruturada em cima de um estudo, de um artigo do Cosme Damião Massa, que foi publicado no Reformador em julho de 1997. Em abril de 1997, houve um congresso em Marília, falando sobre os 140 anos do Livro dos Espíritos. Hein? A minha filha era da juventude da UME na época, tinha 15 anos, né? Ela foi lá nesse congresso. E nós tivemos um amigo, né, lá da UME também, o Sérgio Castro, também cientista, né, professor de física, que nós estudávamos muito juntos. E o Sérgio voltou, e nesse congresso estava presente também Silvio Sérgio Chibene, junto com Cosme Massa e outros filósofos cientistas. Mas o Sérgio voltou de lá e falou assim: Zé Pedro, eu vou te revelar uma coisa. Eu falei: opa, se você vai revelar, não é revelador, né? Vai ser igual o Kardec. Ele falou assim: nós não entendemos nada de espiritismo. Aí eu levei um susto. Falei: como é que é, Sérgio? Nós estamos estudando há tantos anos, e você me diz que nós não entendemos nada de espiritismo? Ele falou: não entendemos não. Nós temos que fazer uma reformulação importante nesses estudos. E foi onde nós começamos a estudar as obras dessas pessoas, de Silvio Sérgio Chibene, Ademir Lobo Xavier, Fonseca, que eu não me lembro bem o nome dele, o Cosme Massa e todos os outros, todos eles com uma característica interessante.
doutores em filosofia da ciência. Todos eles, dentro das suas especialidades, é claro. Mas todos eles com doutorado, né, em filosofia da ciência. Chibene é diplomado em mais de uma universidade estrangeira, né? Ele é diplomado na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ele fez doutorado em Harvard, fez lá em Cambridge. O Chibene é uma pessoa super humilde, né? Mas é uma cabeça. Professor de mecânica quântica lá da Unicamp e agora de filosofia da ciência. O Ademir Lobo Xavier também, né? O Rubem, acho que não é Rubem não, é o outro Fonseca. Também, mesma coisa. E o Cosme Massi, ele é doutor em filosofia da educação. Mas é mecânico quântico também, ele conhece mecânica quântica. A primeira graduação dele foi em física. E ele mora hoje em Curitiba. Ele era também na Unicamp, agora ele mora em Curitiba. É professor titular lá na Universidade do Paraná, em filosofia da educação. E ele lá apresentou um estudo, né? E o Sérgio falou para ele assim: você tem que publicar isso, não pode ficar escondido. É um absurdo. Isso foi em abril. Em julho o artigo apareceu. E aí nós nos correspondemos com ele. Na época o e-mail ainda era um pouco difícil, né? A internet ainda era meio capenga. Mas hoje, se fosse hoje em dia, seria muito melhor. Mas aí nós correspondemos com o Paulo Márcio e ele foi repassando para a gente algumas coisas muito interessantes. Vamos ver o que ele diz. Sempre se considerou como aval definitivo para que determinadas teorias, conceitos, definições e descobertas fossem verdadeiras a afirmação de que são comprovadas pela ciência. Essa busca da cientificidade ainda hoje persiste, pois vemos nas propagandas de alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e outros a frase pesquisas científicas confirmam. Então isso significa a busca da cientificidade. A pessoa busca na ciência uma aprovação para aquilo que ela quer afirmar. Mas nem tudo é científico, né? Então tem muita coisa errada nesse meio aí. O Chibene, ele escreveu assim: todo ramo de conhecimento só se firma como ciência quando adquire um paradigma. O que é um paradigma? É um conjunto de conceitos e de afirmações, todos eles amarrados numa sequência lógica, que não se perde o raciocínio. Então, essa afirmação, não sei se é só do Chibene, ou se isso veio da filosofia da ciência. Todo ramo de conhecimento só se firma como ciência quando adquire um paradigma. Em seu artigo, O Paradigma Espírita, reformador de junho de 1994, Silvio Seno Chibene explica de uma maneira muito didática como a evolução do conhecimento humano pôde esgotar determinados tipos de conceitos e paradigmas, forçando novos pensamentos e conduzindo à procura de novos modelos para acomodar as novas descobertas. Então isso é importante. A história mais recente, mais ou menos 600 anos em termos de história da ciência, é a coisa recente, né? Nós é que somos... Isso aí significa o quê? Talvez umas 6 ou 7 encarnações para trás para nós, né? Então para a gente é muito tempo. Mas em termos de história da ciência, isso é um estalo de dedo. A história mais recente, mais ou menos 600 anos, mostra-nos que o conceito do que é científico e a metodologia científica passaram por 2 momentos desses. Então, nos últimos 600 anos, 2 momentos marcaram definitivamente a quebra dos paradigmas que nós tínhamos sobre as ciências. A mecânica, oriunda dos trabalhos de Newton, definiu o rumo a ser tomado pela ciência. Esses conceitos solidificaram a concepção mecanicista da natureza, segundo a qual o universo seria uma máquina perfeitamente ajustada, podendo tudo ser previsto com precisão matemática. Como consequência desses conceitos, no século XVIII surgiu o positivismo de Augusto Comte. É um conjunto de afirmações que tenta entender essa filosofia da ciência. O positivismo considerava inválido todo conhecimento que não pudesse ser comprovado praticamente.
tornava inválido tudo aquilo que não podia ser comprovado em pesquisa de laboratório. Vocês já imaginaram o conflito que isso gerou nos meios religiosos, que reafirmavam as suas verdades, e o positivismo dizendo: isso tudo é crença e é misticismo, porque não foi experimentado em laboratório. Olha, a guerra foi grande. E até hoje, né, ainda existe, mais ou menos isso. E foi nesse ambiente materialista que Kardec iniciou o seu trabalho. Então aqui vem a primeira característica de Kardec que nós temos que ressaltar, que é a coragem. Porque quando ele começou a codificar a doutrina espírita, Kardec já era famoso, já era um professor super respeitado na França, já tinha feito uma enciclopédia de ensino matemático para o ensino alemão, já tinha publicado um novo manual da língua francesa. E o professor Rivaio era membro da Academia Parisiense de Ciências. Então Kardec professor Rivaio não era qualquer um. E Kardec jogou todo o seu prestígio, todo o seu conhecimento em cima dessa empreitada de codificar uma ciência que não lidava com a matéria, que lidava com o mundo da transcendência. Acho que é muita coragem e muito apoio espiritual, né? Mas também ele estava assistido pelo Espírito da Verdade, né? Aquele lá do Evangelho que nós citamos no início, né? O Espírito da Verdade, era esse que apoiava Kardec. Então eu imagino quantas e quantas noites Kardec não dormiu, cheio de dúvidas, e durante o sono foi desdobrado e foi levado para conversar com esse conjunto de espíritos e ser convencido de que ele estava certo, de que nós estamos com você. Como muitas vezes acontece conosco e nós não damos bola, nós damos ainda muito pouca importância às nossas intuições. Ao tomar conhecimento do fenômeno das mesas girantes, sua primeira conclusão foi de que aqueles fenômenos poderiam ser explicados pelas leis do magnetismo, das quais era profundo conhecedor em decorrência de seus estudos sobre o trabalho de Mesmer. Atentava então somente para os fenômenos físicos. E sobre essa afirmação do magnetismo, Kardec, no início da Revista Espírita, no início de 1869, quando a Revista Espírita começou a ser 1859, Kardec afirmou na Revista Espírita que antes de codificar o Espiritismo, há 35 anos ele já era magnetizador, profundo praticante da ciência de Mesmer. E dizia que o Espiritismo e a ciência eram irmãs, e que o Espiritismo só foi possível ser codificado baseado nos estudos do magnetismo. São palavras de Kardec. Ah, fala, mas Kardec já não conhecia tanto Espiritismo, porque nem a segunda versão do Livro dos Espíritos tinha sido publicada. Em 1869, meses antes de desencarnar, Kardec reafirma que o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs, mais do que ciências irmãs, são ciências gêmeas. E a gente não entende hoje o movimento espírita ser assim tão reativo, tão contra o estudo do magnetismo. Isso é um verdadeiro absurdo, é anticardeciano. Preferem se agarrar aos dogmas, porque o espiritismo também criou dogmas, que nós temos que conviver com eles, se agarrar aos dogmas, herança das religiões anteriores, do que seguir o que Kardec falou. Isso é uma coisa impressionante. Mas quando Kardec compreendeu que aqueles fenômenos ocultavam a existência de um processo de manifestação da inteligência e do pensamento, concluiu que uma nova era de conhecimento se inaugurava para a humanidade. E ali estava algo mais que fenômenos físicos. Foi quando ele disse: se a mesa responde, tem alguma coisa errada, porque a mesa não tem cérebro. É incapaz de dar uma resposta lógica, é matéria. Então existe algo inteligente aí por trás. E aí que ele foi pesquisar.
deve ter se lembrado de Descartes. Penso, logo existo. Está lá em Descartes. Resolveu então investigar a fundo esses fenômenos. Enquanto que as teorias mecanicistas e positivistas consagravam os raciocínios lógico e dedutivo, Kardec coloca nas suas pesquisas uma variante do raciocínio indutivo, o raciocínio por abstração. Isso se fez necessário, porque o campo da pesquisa não era o mundo da matéria. Então ele teria que obrigatoriamente usar o abstracionismo para centrar, né, as suas pesquisas. Surge então o Espiritismo, fruto dessa pesquisa metódica de um grande cientista e filósofo. O positivismo de Comte dizia que a pesquisa científica devia basear-se em 5 fases: a observação, a investigação, a experimentação, a dedução lógica e a formulação das leis. Kardec obedeceu rigorosamente os preceitos do positivismo, com a finalidade de livrar o espiritismo da pecha de se fundamentar em crenças, alegorias e superstições. Então Kardec obedeceu aos preceitos, ao paradigma de uma doutrina materialista para codificar o espiritismo, para que o como era o validado pela ciência na época, ele obedeceu, evitando isso, e que o espiritismo fosse taxado de baseado em crendices, né? E em alegorias e superstições. Por isso, Kardec pôde afirmar que o espiritismo se baseia firmemente em fatos, não se fundamenta em crenças e superstições. Mas uma coisa interessante, a experimentação de Kardec, né, que está aqui, né, experimentação. Como é que Kardec ia experimentar uma ciência que tratava com a outra dimensão? É isso? E ficou durante muito tempo assim, em suspenso. Mas aí, vale aqui tirar um dos dogmas, né, do Espiritismo, que a gente pergunta assim: qual é o livro científico do Espiritismo? Talvez 90% responda que é a Gênesis. E absolutamente não é. O livro da ciência espírita é o livro dos médicos. Porque o laboratório aonde Kardec pesquisou a doutrina espírita foi na reunião mediúnica. Então a reunião mediúnica era o laboratório de pesquisa de Kardec, é onde ele experimentava os fatos espirituais. E Kardec foi assim um descobridor, né? Ele criou certas práticas de pesquisa interessantes para ela. Porque hoje se diz, no termo de pesquisa científica, que tão importante, isso é a moderna filosofia da ciência, que diz que tão importante quanto apresentar a experiência, a conclusão, é divulgar os métodos e os processos que foram usados, para que outras pessoas possam também utilizar os mesmos métodos e processos e chegar na mesma conclusão. Isso é que valida uma experiência científica hoje. Mas isso veio de 1950 para cá, porque anteriormente divulgava o resultado da pesquisa. Mas como é que você chegou a essa conclusão? Segredo profissional, não pode falar. Então, muita coisa fantasiosa, baseada em crendice, né, também se revelou, as pessoas apresentaram como se fosse uma revelação científica. Mas na hora que perguntaram como é que você chegou à conclusão, todo mundo tirava um pouco fora. Mas Kardec não fez isso. Porque Kardec descreveu no livro dos médiuns exatamente todos os métodos e os processos que nós temos que usar para pesquisar essa ciência espírita através de uma reunião. Só que modernamente, né, o movimento espírita aboliu
essas reuniões de pesquisa. Hoje se usa a reunião mediúnica para outros fins, também muito elevados, mas a pesquisa ninguém quer fazer. Por quê? Porque ninguém quer estudar. Estudar o Espiritismo exige muita seriedade, muito sacrifício. Então, a reunião mediúnica foi um laboratório que Kardec utilizou. Na Gênesis, no capítulo 14, no capítulo 1, item 14, Kardec definiu o Espiritismo como uma ciência positiva. E a primeira vez que eu vi esse livro, eu falei assim, mas existe uma ciência negativa? Mas é claro que não existe uma ciência negativa. O que Kardec estava dizendo aqui de ciência positiva é que ela foi codificada dentro dos preceitos do positivismo de Comte. Por isso que o Espiritismo é uma ciência como a física, como a química, como a biologia, que todas elas foram assentadas no seu sistema de pesquisa no positivismo de Comte. Em julho de 1859, 2 anos após a edição do Livro dos Espíritos, no preâmbulo do livro O que é o Espiritismo, Kardec disse assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo. Kardec definia como ciência um conjunto de conhecimentos que não tinham sido obtidos somente com a metodologia do mecanicismo e do positivismo. Mas o primeiro momento então da Revolução, né, foi lá com o positivismo com René Descartes, né? O segundo movimento de revolução da ciência, nesses 600 anos, teve início em 1900, quando um físico alemão chamado Max Planck enunciou a teoria dos quânticos. Não vou entrar em questão do que é, mas quem quiser pode procurar até na enciclopédia do Wikipédia, né, que eles têm uma explicação bem razoável sobre isso. Em 1905, baseado nos ensinamentos de Max Planck, Albert Einstein enuncia a teoria da relatividade, que tirou do pedestal e do trono do pensamento mecanicista, que tirou a ciência, do trono do pensamento mecanicista positivista. Então destronou toda a teoria de Comte, que ficou valendo única e exclusivamente para as ciências que lidam com a matéria, a física, a química, a biologia e outras correlatas. Aconteceu então a introdução de novas concepções, que em muitos aspectos aproximavam-se da metafísica e da visão espiritualista. Então Einstein foi assim um pioneiro nessa hora, né? Diz ele que o mundo não está encerrado numa só dimensão material. Existem outras dimensões. E que a nossa natureza, ela é multidimensional. Gente, olha só, uma afirmação dessa é uma afirmação muito forte. Que diz que eu não sou matéria. Aliás, já estava escrito lá no Livro dos Espíritos, né? Que Kardec perguntou, então existe a matéria e o espírito? E os espíritos responderam, acima de tudo, Deus. Fazendo uma trilogia, Deus, Espírito e Matéria, e mostrando que a matéria é completamente diferente do Espírito. O Espírito tem uma outra natureza, que Kardec também perguntou, qual é a natureza do Espírito? Me explica. Os Espíritos disseram, vocês ainda não têm um conhecimento científico capaz de entender. Agora, com essas pesquisas do Bóson de Higgs, né, da mecânica quântica e de todas essas pesquisas, a gente já vai ter uma noção, né, dessa existência do mundo transcendental. Nós transitamos nessas dimensões, às vezes com desenvoltura. Mas quando nós dormimos, não vamos para o mundo espiritual. O trabalho de Einstein criou novos paradigmas, e os conceitos de pesquisa científica consagrados pelo mecanicismo positivismo deixaram de atender às necessidades do ambiente científico. Então novas descobertas foram sendo feitas e chegou-se à conclusão que aquela regra lá do positivismo, né, não estava completa, ou não atendia a todas as necessidades que existiam. Novas descobertas, novas
concepções que precisavam de concepções novas. Neste século desenvolveu-se uma nova disciplina que se tornou imprescindível na compreensão dos novos conceitos físicos, a filosofia da ciência. Dois professores tiveram, assim, importância fundamental nisso, o Thomas Kuhn e o Henri Lactantius. A pesquisa científica não se apoia, então, simplesmente na observação e na experimentação. Então, a primeira conclusão que eles chegaram. Esse novo paradigma teve seu apogeu em uma aceitação inconteste por volta da década de 1950. Então, só em 1950 é que a tese da filosofia da ciência ficou aceita por todos os mundos, por todos os cientistas. O que diz esse novo paradigma? Que a pesquisa científica se divide em 4 fases. Primeiro, escolha do objeto do estudo. Segundo, análise detalhada do domínio escolhido. Terceiro, a formulação das leis. E quarto, a dedução das consequências dessas leis. Então, a moderna filosofia da ciência disse que a pesquisa científica tem que obedecer a esses parâmetros. Essa metodologia, que aboliu a necessidade da pesquisa em laboratórios de física e química, possibilitou a afirmação como ciência de ramos do conhecimento que não se alicerçavam no positivismo. Por exemplo, a antropologia, a economia, a sociologia, a psicologia, hoje a pedagogia e tantos os outros ramos de conhecimento só se firmaram como ciência depois que a filosofia da ciência reformulou o que era uma pesquisa. Porque como é que a economia ia pesquisar no laboratório? Se a economia trabalha exclusivamente com fatos passados. Ah, mas então eu tenho... Não, e tenta prever no futuro o que vai acontecer, baseado nos fatos conhecidos. A antropologia, ela estuda os fatos sociais, né, das civilizações passadas. A psicologia, aí sim, começa a estudar essa transcendência que o Einstein falou. Então, nenhuma delas, porque como é que o psicólogo ou o psiquiatra pesquisa? Qual é o laboratório de pesquisa dele? O ser humano. Só um ser humano, é um ser humano. Mas ele podia pesquisar? Freud podia pesquisar? Quer dizer, pesquisar significa provocar uma causa e receber um efeito. Isso não é possível ainda hoje. Né? Ainda hoje isso não é possível ainda. Então vamos analisar, guarda bem isso aqui, hein? Escolha do objeto do estudo, análise detalhada do domínio escolhido, formulação das leis, dedução das consequências dessa lei. 4 partes. Estudando o livro dos Espíritos, o pobre Márcio falou, teve a sua curiosidade despertada para alguns pontos. Por que a estruturação do livro tem 4 partes? Por que as partes estão naquela ordem? Dentro de cada parte, porque os capítulos obedecem àquela sequência. Se a ordem fosse invertida, o resultado seria o mesmo. Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, falou assim: esse livro é o repositório dos seus ensinos, os Espíritos. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles iluminado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Gente, isso é uma humildade extrema, né? Mas está reafirmando que as informações são dos Espíritos, não é dele. Então não existe doutrina kardecista, existe doutrina espírita, dos Espíritos. Kardec foi um codificador. Mas o que a gente pensa assim, mas foi só isso que Kardec fez? Olha só, a organização metódica das matérias. Vamos ver um passo à frente. Primeira parte da pesquisa diz que tem que ser a escolha do campo a ser pesquisado. Na primeira parte do livro dos Espíritos, Kardec, na questão 27, pergunta assim: então existem 2 elementos gerais do universo, o espírito e a matéria? E eles respondem, acima de tudo, Deus. E Kardec falou: não vamos estudar Deus,
Porque os espíritos disseram, você vai entrar num labirinto que não tem saída. Na questão 14, os espíritos dizem, não os percais num labirinto de onde não lograria sair. Kardec chegou à conclusão, não vamos estudar a matéria. O campo da física, da química, da biologia, de ciências correlatas, já cuidam disso. Se eu não vou cuidar de Deus, não vou cuidar da matéria, o que nos resta para estudar? O Espírito. Então, aqui, nessa primeira parte, Kardec definiu o campo da pesquisa. Qual é o campo que eu vou pesquisar? O Espírito. Primeira. A segunda parte da pesquisa diz é a análise detalhada do domínio escolhido. E a segunda parte do livro dos Espíritos fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Na terceira parte, a pesquisa diz formulação das leis e o livro dos Espíritos, das leis morais. E a quarta parte, que fala da dedução das consequências dessas leis, o livro dos Espíritos fala das esperanças e consolações. Então, Kardec aplicou em 1857 paradigmas que só seriam consolidados 100 anos após a execução do seu trabalho. Então, só 100 anos depois é que a filosofia da ciência conseguiu estabelecer um padrão de pesquisa que Kardec já tinha usado. Isso mostra a atualidade de Kardec. Ainda tem alguns desavisados que dizem que Kardec tem que ser revisado. E eles têm que ser revisados para poder entender Kardec na sua grandeza e toda a grandeza da obra. Porque o livro dos Espíritos ela tem uma característica interessante. É que todas as vezes que nós vamos estudar um determinado assunto, pelo menos acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Eu digo assim, mas isso está escrito aqui? Tem certeza que isso está escrito aqui? Eu acho que colocaram isso depois da última vez que eu li. A impressão nítida que a gente tem é essa. Gente, mas isso estava escrito aqui? Tá, porque nós estamos estudando eticamente. Nós lemos o livro dos Espíritos como se fosse um romance, e na realidade não é. Cada pergunta tem que ser analisada. E cada vez que nós nos aprofundamos mais nos estudos até das ciências correlatas e na colaboração de outras ciências que surgiram depois, como a neurociência, nós vamos lá no livro dos Espíritos e verificamos que tudo a gente está escrito lá. Fala, meu Deus, que obra transcendental. Por isso que Kardec disse que não é obra dele, é dos Espíritos. Né? Então, Kardec se adiantou 100 anos, hein? 100 anos em termos de pesquisa científica. Então, Kardec foi um cientista de primeira linha. Vamos tentar compreender a segunda parte do livro dos Espíritos. Está dando para ler, tá, né? Os Espíritos podem ser encontrados em 6 estados ou situações diferentes. Nós temos aqui desse lado o mundo corporal e aqui o mundo espiritual. Os espíritos estão nos dois, né? Então, o número 1, o primeiro, né? O primeiro estado, aqui, ele está em trânsito do mundo espiritual para o corporal, isto é, em processo de reencarnação. O segundo, em trânsito do mundo corporal para o espiritual, ou seja, em processo de desencarnação. O terceiro estado, vivendo no mundo espiritual como espírito. É esse aqui, está lá no mundo espiritual na realidade. O quarto, vivendo no mundo corporal como espírito encarnado. O quinto, estando no mundo corporal e ao mesmo tempo interferindo no mundo espiritual. Nós não interferimos constantemente pelos nossos pensamentos lá na realidade, no mundo dos espíritos. E o sexto, estando no mundo espiritual e ao mesmo tempo interferindo no mundo corporal. Esse não precisa nem dizer como é, né? Tá. Nós passamos por isso todo dia. Então são esses 6 estados que o espírito tem. Não existe outro. Ele está numa dessas situações. Nós, por exemplo, estamos aqui no 4,
Eu acho que nós estamos no quinto. Nós estamos encarnados influenciando o mundo dos espíritos. Olha só. Nós não pensamos? Não é verdade? 4 e 5. Vamos ver como é que Kardec tratou essa informação. O primeiro estado, ou seja, aquele estado da transição, né, do mundo espiritual para o mundo corporal, é tratado no capítulo 2 da segunda parte, da encarnação dos espíritos. O segundo estado é analisado no capítulo 3, da volta do espírito extinto à vida corpórea à vida espiritual. Esses dois processos, encarnar e desencarnar, dão origem a diversas vidas do espírito. Essas diversas vidas são examinadas no capítulo 4, da pluralidade das existências. Como as reencarnações sucessivas são um dos pilares da doutrina espírita, cabe estabelecer as bases seguras da sua fundamentação, o que é feito no capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. O terceiro estado, a vida do espírito no mundo espiritual, é estudado no capítulo 6, da vida espírita. O quarto estado, a vida do espírito no mundo corporal, é analisado no capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. O quinto estado, vivendo no corpo e interferindo no mundo espiritual, constitui o capítulo 8º, da emancipação da alma. O sexto estado, vivendo no mundo espiritual e interferindo no mundo corporal, constitui o capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Os 6 estados possíveis dão origem às missões e ocupações dos espíritos, apresentado no capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. Então, nós vemos uma coisa interessante. E uma das perguntas do Cosme Massi foi, primeiro, dizer por que o livro dos Espíritos tem 4 partes. Bom, nós já explicamos, né? São as 4 fases da pesquisa da filosofia da ciência moderna. A escolha do campo, a pesquisa, a formulação das leis e a consequência dessas leis. Então, agora responde a segunda pergunta dele. Por que os capítulos estão organizados naquela ordem? Se eu trocasse a ordem desses capítulos, haveria algum tipo de prejuízo no entendimento? Claro que existiria. Ou a ordem desses capítulos aqui, na parte segunda, se a ordem fosse trocada, nós teríamos uma visão mais complicada para entender. Mas Kardec não, Kardec foi da mala, né? Kardec foi assim, um codificador mesmo. Cada parte do livro dos Espíritos deu origem a um livro. A primeira parte, das causas primárias, onde Kardec centraliza a formulação do campo, deu origem à Gênese, os milagres e as predisposições segundo o Espiritismo. A segunda parte, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, é o livro dos médicos. E ali ele diz que a reunião mediúnica é o laboratório da ciência espírita. A terceira parte fala das leis morais, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, das esperanças e consolações, deu origem ao céu e ao inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, que é o subtítulo do livro, né? Esse subtítulo eu coloquei não, está lá no livro, no original de Kardec, né? O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. A terceira parte do livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, estabelecem os diversos deveres dos homens. Os deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Os nossos deveres com Deus estão descritos na lei de adoração e na lei do trabalho. Os nossos deveres para conosco mesmo estão a lei de reprodução, a lei de conservação e a lei de destruição. E para com o próximo, a lei de sociedade, a lei de progresso e a lei de igualdade.
Então isso aí tem lógica também, isso não está lançado assim de qualquer maneira, não. Tem uma lógica de formação, porque que essas leis morais, né, foram criadas exatamente. São compromissos com Deus, compromissos do espírito consigo mesmo e compromisso para com o próximo. Então está aí as 9 leis. E a 10ª? A 10ª é a lei de justiça, amor e caridade, que na realidade resume todas as outras. Então Kardec apresenta um resumo final. Outra característica de Kardec é o seu amor à verdade. No livro Comunicação em Prosa Moderna, o professor Otto M. Garcia, que é um especialista nessa área, ele diz que nós podemos errar de 2 maneiras: raciocinando mal com dados corretos ou raciocinando bem com dados falsos. São as 2 maneiras de errar, né? Ele não colocou aqui raciocinar errado com dados falsos, porque aí seria um caos, né? Mas ele mostrou aí que um acerto, muitas vezes, misturado com um erro, acarreta um erro. Certo? E isso nos vem assim, muito à mente, né? O que o filósofo diz sobre a propagação de uma meia-verdade. Ele disse que na propagação de uma meia-verdade, o perigo é que nós não sabemos se o que estamos divulgando é uma mentira ou uma verdade. Qual é a parte que nós estamos divulgando? E muitas vezes nós divulgamos determinadas mentiras achando que é verdade. Quando a gente fala em raciocinar mal com dados corretos, nós podemos cometer 2 erros. Ou um sofisma ou uma falácia. Ele disse que a falácia é um erro involuntário. A pessoa erra por engano. Já o sofisma não. É um erro intencional. Ele é proposital. Ele tem finalidade de induzir a erro. Então a construção de um sofisma é terrível. Sofismas normalmente são construídos para legitimar uma atitude que na sua origem contraria algum tipo de moral ou costume. A humanidade sempre foi pródiga na construção de sofismas para justificar as suas mazelas. Ainda hoje, nós vemos sofismas sofisticadíssimos, construídos numa tentativa de legitimar comportamentos como o aborto, a eutanásia e a pena de morte. Então, toda essa argumentação que as pessoas se apoiam para justificar esses 3 casos e outros são sofismas. Porque o que é um sofisma? O sofisma é uma conclusão que nós chegamos assim. Nós partimos de um ponto correto, conhecido e conhecido como correto, desenvolvemos um raciocínio e chegamos num absurdo. Isso é um sofisma. E determinados tipos de sofismas têm um raciocínio lógico tão bem elaborado que fica difícil nós identificarmos o que é um sofisma. Resultado: nós compramos muitas vezes sofismas como se verdade fosse. Quem se dê ao trabalho de estudar e pesquisar detidamente o Livro dos Espíritos, facilmente chegará à conclusão de que Kardec colocou ali todos os grandes sofismas da humanidade e estes foram desmoralizados um por um pelo Espírito. Então nós podemos dizer que o Livro dos Espíritos é um destruidor de sofismas. Exemplo: na lei do trabalho. Kardec pergunta aos espíritos. Kardec, ele não era um nobre, quer dizer, não era um nobre de família, ele era uma pessoa extremamente, né? Dizer que Kardec não é nobre seria até uma firma, depois de tudo isso que nós vimos, não levou por dia ainda. Dizer que Kardec não era nobre é um negócio meio complicado. Mas a família dele não era nobre, não tinha título de nobreza. Mas ele convivia no meio da nobreza. E ele via, assim, as pessoas nobres, assim, né?
que possuidores das suas propriedades, pessoas que nasciam ricas, viviam como ricas e morriam como ricas. E nunca trabalharam na sua vida. Aí ele ficou, peraí, que lei é essa, né? Então uns precisam trabalhar para sobreviver e outros não. E ele foi lá no Espírito Danado e perguntou mesmo. Kardec era danado, né? Kardec perguntava mesmo, ele perguntou, escuta aqui, me explica aqui uma história. Quer dizer, Kardec jamais faria uma liberdade dessa com espírito de verdade. Não estou falando isso para quebrar, né? Quebrar seriedade, quebrar. Kardec deve ter dito assim, instantinho só, agora me explica, por que determinadas pessoas nascem ricas, vivem como ricas a vida inteira e morrem como ricas, nunca trabalharam. Então o trabalho é só para quem Deus não gosta? Aí os espíritos falam, não. Então essas pessoas estariam isentas da lei do trabalho? Os espíritos respondem, do trabalho material talvez, mas do trabalho moral nunca. Então mesmo aqueles que não precisam trabalhar mais para sobreviver, não devem viver na ociosidade. Existem outros tipos de trabalho, né, para construir o seu progresso. Um deles nós estamos todos hoje aqui. Não poderíamos estar em casa vendo televisão ou numa praia? Enquanto estamos aqui alimentando o nosso espírito e tentando construir um raciocínio lógico que justifique as nossas atitudes de fazer o bem, de nos instruirmos. E esse é o trabalho moral. E nós lembramos que Kardec perguntou se o nobre não precisa trabalhar. E no tempo do reinado, aqui no Brasil, o nobre também não trabalhava. E era vergonha o nobre trabalhar. O trabalho era uma vergonha. Aí um fala assim, mas você trabalha? Que vergonha, quer dizer, como se fosse uma vergonha, né? Quer dizer, o trabalho, pensar logo no trabalho escravo, né? Então você é um escravo. Então essa ojeriza contra a lei do trabalho era uma constante, e Kardec perguntou também. Então é mais um sofisma que foi. Né? E tem outros. Né? Por exemplo, na lei de liberdade. Um sofisma terrível para a manutenção da escravidão que foi usado no Brasil. Os escravagistas diziam que os escravos não poderiam ser libertados, porque eles não tinham formação profissional suficiente para sobreviver no mercado de trabalho competitivo. Eles seriam fatalmente, morreriam de fome. Partiu-se de uma verdade, que eles não tinham preparo. Claro, não podiam se preparar. Mas construiu-se um raciocínio lógico. O que vai acontecer? E chegou-se num absurdo, que a escravidão deveria ser mantida em próprio benefício daqueles que eram escravizados. Isso é um sofisma. E olha, combater um sofisma desse não é brincadeira, não. Agora, o livro campeão de destruidor de sofismas, eu recomendo a todos, até antes de ler o livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo. Esse livro tem diálogos de Kardec com os céticos, mas que assim, eles apresentam sofismas sofisticadíssimos e Kardec vai admirando muito. Ali eu aprendi a admirar mais Kardec ainda, porque em determinadas situações eu pensava assim, agora eu quero ver se Kardec sair dessa. Né? Tanto raciocínio lógico que os outros estavam colocando. Eu quero ver como é que Kardec vai sair dessa. Olha, Kardec ia com um brilhantismo incalculável, um raciocínio lógico assim, incrível, tá? Divulgando cada um daqueles sofismas. Ali nós aprendemos a ler o livro dos Espíritos, a ler o fundamento do livro dos Espíritos. Então, o que é o Espiritismo é o primeiro livro que deve ser lido, antes até do livro dos Espíritos. Então, nós vimos que uma das características da obra de Kardec, do livro dos Espíritos, né, é ser um destruidor de sofismas. Se nós analisarmos com cuidado, então primeiro ler o que é o Espiritismo, que é um livro assim de debates, onde Kardec debate com algumas outras pessoas sobre a doutrina espírita. E olha, as pessoas que questionam Kardec
não são absolutamente ignorantes, não. Hein? São pessoas que têm um raciocínio lógico, mas muito acima da média. As perguntas que eles fazem, as colocações que eles fazem a Kardec, são assim, conforme eu disse, né? De deixar. Agora eu quero ver como é que Kardec vai sair dessa. E ele, brilhantemente, contornava tudo e dava uma solução muito lógica para isso. A intimidade de Kardec com o Espírito da Verdade. O professor Herculano Pires, no livro O Espírito e o Tempo, a parte segunda, no capítulo 5, ele fala sobre a falange do Consolador. E ele disse que para a codificação da doutrina espírita, para as revelações do Espírito da Verdade, duas falanges se reuniram. Uma falange espiritual, comandada pelo próprio Jesus, e outra falange encarnada, comandada por Kardec. E nessa falange espiritual estavam assim Santo Agostinho, Fénelon, todos aqueles espíritos, né, que ajudaram na codificação, não só no livro dos Espíritos, mas também no livro dos Médiuns. E na falange encarnada, junto com Kardec, estava Leon Denis, esqueci o nome dos outros, mas tudo bem, todo mundo sabe. Bozano, todos esses, né, faziam parte da falange encarnada, certo? Herculano Pires diz que a finalidade do Espiritismo não é só instruir, é educar, é reformar, é modificar. O estudo do Espiritismo não tem como finalidade gerar pessoas mais intelectualizadas e mais elitizadas. A finalidade é propor mudanças. Isso aqui, eu vou até dar uma interpretação aqui, muito interessante para mim. É como encarar as palestras espíritas, né? Porque o palestrante, quando ele vai falar, na realidade, ele não está instruindo em cada lugar. As palestras não são reuniões de catequese, onde as pessoas são convencidas a serem espíritas. As pessoas são convencidas a serem espíritas através dos grupos de estudo. É no grupo de estudo que as pessoas são convencidas, porque esse debate, falam, conhecendo as opiniões contrárias, é ali que se fundamenta. Hein? Elas contribuem inteiro. Por isso é que o grupo de estudo é que convence as pessoas a serem espíritas. Para que tem a reunião pública? A reunião pública serve para duas coisas. A primeira de tudo, é que é uma reunião de tratamento, como diz o André Luiz. Porque nós sentamos para palestras e nós somos quase que desdobrados. E os espíritos estão trabalhando. Isso é muito importante. E, em segundo lugar, a responsabilidade do palestrante é grande, porque ele não está transferindo o conhecimento. Ele está fazendo uma proposta para as pessoas, para elas mudarem de vida. E olha, a última pessoa que eu conheci que fez uma proposta desse tipo de mudança de vida com autoridade absoluta foi Jesus. Esse fez isso. Tudo que está no Evangelho é uma proposta de mudança de vida. O Espiritismo tenta reeditar isso através do conhecimento. Então, a finalidade não é transmitir conhecimento, a finalidade é propor mudanças. Outra coisa interessante é que o saber científico é cumulativo e sequencial. A ciência descobre hoje uma coisa baseada no acervo de conhecimentos que ela tem. Então, os conhecimentos vão se acumulando e, num determinado momento, uma nova coisa é descoberta. Então, a ciência é cumulativa. Mas, de vez em quando, há um salto no saber.
De vez em quando pula de um lado para o outro sem saber como. Hoje nós sabemos mais ou menos, né? Seria um salto quântico, né? A mecânica quântica explica isso, né? De como o elétron pula de uma órbita para outra. Então seria assim como se fosse um salto quântico. Na Revista Espírita de julho de 1868, em Geração Espontânea e a Gênese, Kardec escreve assim: antes, 1868, antes da publicação da versão definitiva do Livro dos Espíritos. Pelo fato do Espiritismo assimilar todas as ideias progressistas, não se segue que ele se faça campeão cego de todas as concepções novas, por mais sedutoras que se apresentem à primeira vista. Gente, isso é uma afirmação de muita responsabilidade. Kardec está colocando sobre nós uma responsabilidade imensa na hora de analisar as novas descobertas que nós devemos acrescentar ao nosso conhecimento espiritual. Mas nós devemos fazer isso, devemos, é claro, porque o Espiritismo é progressista. E ele fala que o Espiritismo deveria acrescentar nos seus conhecimentos todas as descobertas científicas que fossem comprovadamente reais. Então, aqui ele diz sobre isso. Porque tantas teorias têm aparecido ultimamente, né, dito até por espíritas bastante conhecidos, e a gente vê que aquilo ali é uma falácia. Pode ser verdade de outro jeito, mas para a doutrina espírita, não. Bate de frente com os preceitos da doutrina espírita. Nós vamos falar agora de uma coisa interessante. Quer dizer, aqueles que já estudaram um pouquinho de filosofia sabem do que se trata o mito da caverna de Platão. O Maurício de Souza, o autor da Mônica, né, ele fez isso assim em desenho animado, em quadrinhos. Vamos ver esses quadrinhos, olha que coisa linda. Então está ali um homem primitivo perseguindo um filhote de dinossauro, né? Eu acho que até quer matar ele para poder botar na brasa. Eu não sei nem que gosto deveria ter a carne de um dinossauro, mas como simbolismo vale. E num determinado momento, ele passa na frente de uma caverna e escuta murmúrios. Aí ele para ver. Então, 3 homens olhando a projeção na parede do que está fora. E eles falam assim: que forma mais feia, fica parado o tempo todo. Fora! Aí ele pergunta: ei moço, você pode me dizer o que vocês estão vendo? Que pergunta mais boba, como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando a vida. Que vida? Só tem uma parede aí, você está atrapalhando, lá vem outra, bravo, lindo. Ora, isso é só uma sombra, vocês deviam admirar o dono dela. Você que está enganado, a vida está ali. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. Aí ele foi lá para a parede, ficou na frente. Aí ele disse: o que é isso? Você não pode fazer isso, sai na frente. Tenho novidades para vocês. Seu engraçadinho, vamos dar um jeito em você. Calminha, amigo, só estava brincando. Volte aqui. Podem ficar sossegados, já estou indo. Quando eles se veem fora da caverna, eles levaram um susto. Esse clarão está nos cegando. Isto é um castigo. Não devíamos ter parado de contemplar a vida. Lá na parede. E aproveitem para ver tudo que existe aqui fora. Olha que maravilha. Ei, ele estava falando a verdade. Existe vida aqui fora. E tão mais bonito. Aí se enxerga a verdade. Puxa, obrigado, moço. Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras da vida. Nós vamos indo. Temos tanto que fazer, isto é, olhar. Adeus, moço.
fazendo agora uma comparação, é esse sujeito aqui, hein? Quem é que pode responder? Jesus. Allan Kardec, né? Não é o próprio? Não é isso que Kardec fez conosco? Olha, uma vida diferente existe. Vocês têm que enxergar essa vida. O que vocês têm concepção até hoje é simplesmente uma sombra daquilo que existe. Olha a maravilha que existe na vida transcendental. Então esse realmente foi Kardec. E seria muito bom se toda a civilização tivesse se comportado de acordo com a recomendação desse homem pré-histórico, né, que está representando ali no mito da caverna de Platão. Seria tão mais fácil, né? Mas o que aconteceu, né, nessa civilização? Tempão que perderam olhando para projeções simples. E aí vem a evolução humana, né? Está vendo? Do homem primitivo para o homem da Idade Média, não sei o que, até a Idade Moderna. E ele passa na porta de uma casa e escuta assim: bravo, lindo, e entra para ver. Ei, o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boa! Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico som da vida. Então, o ciclo se repete. A vida é cíclica. E quem diz que a vida é cíclica é um magnetismo. As leis da ciência que equilibram o universo, que são centradas no magnetismo, é que dizem que a vida é cíclica. Nós passamos por ciclos. A nossa jornada passa por ciclos. Quer dizer que então eu volto sempre ao meu ponto de partida? Mais ou menos, não é bem assim, porque senão não haveria evolução. Não é? Mas nós passamos normalmente pelos pontos de partida, mas de uma maneira diferente. Dá para entender que isso aqui é uma espiral, tipo uma roda? Tá certo? Então vamos estabelecer como ponto inicial aqui. E vamos puxar uma reta. Então eu venho pela espiral e num determinado momento eu passo pelo mesmo ponto que eu estava aqui. É o ciclo se completando, mas eu já estou um degrau acima. E quando eu completar o novo ciclo, eu já vou estar um degrau mais acima. Já vou ter um outro entendimento. Então isso aqui é o grande problema. É que quando nós estamos na espiral, que nós voltamos ao ponto de referência, nós nos lembramos dessa parte aqui embaixo. E começamos a nos comportar exatamente conforme era. Quer dizer, nós evoluímos em conhecimento, mas não evoluímos em comportamento. E isso é que é a verdadeira evolução do espírito. Por isso que está na hora do Espírito dizendo que o progresso moral, ele vem depois do progresso intelectual. Primeiro nós progredimos intelectualmente, depois nós progredimos moralmente. É por isso. Então a nossa evolução é assim, é em espiral. Mas não uma espiral num plano só. Senão eu estaria girando em círculo, voltando sempre ao ponto de partida. Nós estamos em espiral. E cada vez que eu volto àquele ponto, automaticamente eu estou um plano acima. Isso é que nós temos que entender. Vou pedir uma carona para a Cláudia ontem, falando de Paulo de Tarso. E ela, com toda a propriedade, né, de uma maneira assim emocionante, claro, eu avisei que vocês não iam se emocionar hoje como emocionaram ontem, né? São assuntos diferentes. Paulo de Tarso, o início da transformação dele foi quando ele encontrou Jesus. Não é assim que Paulo falou? Que ali ele levou uma sacudida e começou a mudar de vida. Levou aquele choque, ficou cego. Aí foi para Damasco. Ananias, que era considerado, né, assim, uma pessoa muito simples para lidar com Paulo de Tarso, que era o doutor da lei, né, Sinédrio, foi lá e curou Paulo, tirou ele da cegueira.
Paulo, quando se viu livre da cegueira, falou: não, agora eu tenho que pregar Jesus. E saiu pregando Jesus. Mas ele entrou num desespero. Por quê? Porque ele não conseguia convencer as pessoas. Olha, Paulo era o maior orador do Sinédrio. Era respeitado por todos, até os anciãos, até os fariseus mais velhos, os escribas, respeitavam Paulo pelo conhecimento que ele tinha e pela sua oratória. E ele começou a pregar o cristianismo e não conseguia convencer ninguém. E ele entrou em desespero. Paulo entrou em desespero, falou: e agora, meu Deus, o que está faltando? Jesus me ajuda, está faltando alguma coisa. Porque eu não consigo convencer as pessoas. Eu que convenço todo mundo. Foi encontrar com Gamaliel lá no norte da Síria, perto do deserto, já para cima de Damasco. E ali Gamaliel, que tinha se tornado cristão, entregou para ele as anotações de Levi, ou seja, uma cópia do Evangelho de Mateus. Paulo se internou no deserto durante 3 anos, estudando o Evangelho. Mas estudando o Evangelho como? Como o Evangelho estava simplesmente escrito? Não. Paulo tinha esse brilhantismo todo, porque Paulo era doutor em filosofia. Ele foi educado na Universidade de Tarso, que era uma das 3 universidades do Oriente na época. Era em Alexandria, em Tarso e Atenas. E Paulo, em Tarso, começou a frequentar essa universidade muito cedo. Quando ele foi para Jerusalém para se incorporar ao Sinédrio, por volta de 18, 19 anos, ele já era um doutor em filosofia. Então ele leu e interpretou o Evangelho à luz da filosofia grega e da sua própria filosofia que ele desenvolveu, e baseado também nos conhecimentos do Antigo Testamento. Quando Paulo voltou de lá, 3 anos depois, ele teve uma frase fantástica. Ele falou assim: eu agora não mais acredito, porque agora eu sei. Então isso significa o quê? Que Paulo substituiu todo o seu dogmatismo, todo o seu conhecimento dogmático, todo o seu fanatismo pela lei judaica, pelo conhecimento científico do Evangelho, filosófico do Evangelho. E ele falou: agora eu sou outro, porque agora eu não mais acredito, porque agora eu sei. E aí iniciou o seu trabalho de pregação, e foi um sucesso, porque o que vingou do cristianismo foram as igrejas que Paulo fundou no Oriente e na Europa. A igreja de Jerusalém virou poeira, sumiu no tempo. Ninguém mais tem notícia, nunca mais tem notícia. O que vingou do cristianismo foi Paulo. Nós estamos hoje aqui falando de Jesus, nós devemos a Paulo. Porque o que vingou do cristianismo foram as igrejas que ele fundou. E convencendo todo mundo, à luz, divulgando o Evangelho à luz da filosofia. Então essa foi a grande transformação de Paulo. A verdadeira transformação se completou quando ele voltou do deserto. Nós sabemos, né, que hoje nós estamos num planeta de expiações e provas e estamos em busca de um planeta de regeneração. Não é verdade? Não é o que ensina a doutrina espírita? Nós estamos numa transição, pelo menos o que os espíritos todos têm falado, têm nos dado o recado, é que nós estamos numa fase de transição do mundo de regeneração. Aí a gente fica imaginando como é que seria o mundo de regeneração. O livro dos Espíritos diz que é um mundo onde vai predominar o bem. Vai existir o mal, mas em aí muito pouca escala. Né? Que vai predominar é o bem. Vai predominar o amor, a compreensão. E nós ficamos imaginando de como seria esse mundo da regeneração. E queremos que ele chegue logo, né? Quero que chegue logo esse mundo de regeneração, porque já não aguento mais esse mundo de expiações e provas. Será que foi o Espiritismo que inventou essa história de mundo de regeneração?
Será que não existe nenhum outro tipo de registro histórico que fala nessa mudança de paradigma do mundo, da civilização? Olha só que surpresa. Isaías, no capítulo 11, já fala disso. Porque ele fala assim: então o lobo morará como um cordeiro, e o leopardo se deitará como um cabrito. O bezerro, o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos, e um menino pequeno as guiará. A vaca e o urso pastarão juntos se deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragem como o boi. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide. Áspide é aquela serpente que matou o Peroga. É uma das mais venenosas que existe. Poderá brincar junto à cova da áspide. A criança pequena porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará o mal, nem destruição nenhuma, em todo o meu santo monte, porque a terra ficará cheia do conhecimento de Javé, como as águas enchem o mar. Então, o mundo de regeneração é isso. Não é o próprio mundo de regeneração? Onde todo mundo vai conviver com uma harmonia muito superior àquela que existe hoje. Mas olha, Isaías viveu 850 anos antes de Cristo. E agora eu pergunto, isso aqui fez sentido na época? Mas está escrito, está registrado. Né? Os Espíritos mandaram registrar lá, ó, deixa escrito, porque num determinado momento isso vai ter utilidade. Está registrado lá na Bíblia. Alguém entendeu isso na época? Nunca ninguém entendeu isso. Só agora que nós viemos a entender. Quando nós falamos da progressão dos Espíritos, nós falamos dos Espíritos progredirem, da pluralidade dos mundos habitados, que existem planetas mais adiantados do que os nossos, como existem outros mais atrasados, que fala da transmigração dos Espíritos de um mundo para o outro. Né? E a gente, muitas vezes, fala assim: eu estou doido para sair desse planeta, eu quero ir para um planeta melhor. Eu já penso diferente. Eu faço minha caminhada na praia de manhã, quando eu chego lá no alto do museu, eu olho, um dia assim, né, esses dias que estão dando, eu digo: gente, que maravilha. Olha a natureza desse planeta como é linda. Olha que maravilha que esse planeta é. Já imaginaram quando isso aqui virar um planeta de regeneração, como vai ser? Que ninguém mais poluir? Ninguém mais estragar? Já imaginaram como é que a Terra vai ser? Eu não quero ir embora daqui não, quero ficar aqui. Vou esperar o planeta de regeneração aqui. Não sei quantas encarnações vai demorar, mas eu quero ficar aqui. Porque isso aqui vai ser um verdadeiro paraíso. Já é um paraíso nós que não sabemos aproveitar. Mas eu vou me qualificar para aproveitar esse paraíso. Esse verdadeiro paraíso que é esse planeta. Então eu não quero ir para outro planeta não, eu quero ficar aqui. Então o importante aqui é que fala de conhecimento. É o conhecimento substituindo o dogmatismo. É o conhecimento substituindo a fé cega. É o conhecimento substituindo a crença e o misticismo. É isso que nós precisamos. É isso que a doutrina espírita propõe. Tem um passo à frente. Mas para fazer isso é preciso estudar muito. Já vimos hoje, né? Eu gostaria de, para encerrarmos, falar algumas coisas aqui. Nós vimos que o Espiritismo se aprende estudando. Né? Estudando seriamente palavras de casa. O Grupo Espírita de Ivone Pereira, cheio, né? Prima pelo Espírito. Vocês podem ver ali no quadro quantos grupos de estudo nós temos. Gente, a oportunidade que está sendo oferecida e as pessoas muitas vezes ou por preguiça ou por não acreditar. Aí vem na palestra e acredita mais no passe do que
na filosofia. Ah, mas o passe não funciona? Não funciona. Mas o passe é o antibiótico que a gente toma depois da cirurgia. Primeiro nós temos que fazer a cirurgia. E muitas vezes a nossa cirurgia é mental. Tudo que foi dito aqui nesses 3 dias foi dito de uma maneira muito resumida. Porque o estudo completo de todas essas colocações está no estudo, no grupo de estudo do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que tem mais ou menos a duração de 2 anos e meio. É isso? 2 anos, 2 anos e meio. Ah, mas é muito tempo para estudar, não tem paciência para isso não. Mas quem quiser conhecer a filosofia e a ciência espírita tem que se submeter a isso. Essa casa, olha que eu conheço algumas por aí. Muitas. Não tem uma casa que tenha uma estrutura de ensino do ESD com a filosofia e a ciência como tem. Nós somos privilegiados e muitas vezes não aproveitamos. Nós vamos iniciar um novo grupo de ESD agora, em março. Vai ser quinta-feira às 20 horas. Já tivemos, estamos encerrando um de tarde, já tivemos um à noite, né? Já tivemos um no sábado à tarde e agora vai começar na quinta-noite. Para ninguém dizer, não tive tempo, esse horário não dá para mim. Um desses horários vai dar. É claro que não podemos ter o ESD em todos os dias, porque isso aí seria o ideal. Mas nós não temos nem equipe para fazer isso. Nós estamos formando novos monitores para... São pessoas que estão frequentando o ESD, estão se exercitando. Mas então eu convido todos para participar desse ensino sistematizado da doutrina espírita, que é a ampliação de todos esses conhecimentos que nós apresentamos aqui, rudimentos. Aí nós vamos aprender a entender melhor Kardec, a entender melhor Jesus. E nós temos um estudo do Evangelho na quinta-feira, sim. Não é um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no livro, não é. É um estudo onde nós começamos com Mateus capítulo 1, versículo 1 e vamos levar até João capítulo 24, último versículo. Nós estamos ainda no capítulo 5 de Mateus e os correlatos dos outros evangelhos. E já estamos, vamos fazer agora, me ajuda, Ângela? 3 anos em julho. Nós vamos fazer 3 anos que estamos estudando. Em 3 anos nós levamos para estudar 5 capítulos de Mateus. Por quê? Porque nós pegamos cada versículo do Evangelho e estudamos à luz da filosofia, vendo o que outros escritores escrevem, juntando todo esse conhecimento para nós começarmos a ter uma ideia melhor do que o Evangelho. Então eu convido todos a participar dos grupos de estudo. Porque isso é que é fundamental para nós. Kardec escreveu a doutrina espírita para ser estudada e depois praticada. Mas primeiro tem que ser estudada, né, gente? Muito obrigado por todos. Então agora nós vamos com o nosso momento musical, nosso muito querido Franco. Rapide, né? Yes, Rapide, Claudinha, Ana, Glauco, Hernando de Esperanto, estudantes de Esperanto da nossa casa, de Espírita Dumo, e eu disse agora, rapidamente, Rapide. Na verdade eu não falei que ia ser rápido, né? Mas isso é para tentar despressurizar de novo. Nós prometemos realmente, pelo ano de eleição, né? Não, se fosse a gente poderia até não cumprir ipsis literis, mas nós vamos nos esforçar para isso. Bom, a semelhança do que fizemos ontem e nos dias anteriores, que poderia acrescentar após esse banquete de luz, de conhecimentos, de informações tão importantes para todos nós, espíritos imortais. Conhecimento esse ou estes que sobremaneira faz mudar comportamento.
Conhecimento que com certeza nos auxilia sobremaneira a servirmos na seara de Jesus de maneira melhor, de maneira mais consciente. Hoje nós prometemos que é a penúltima vez, a gente vai ser a última. Eu não sei se vai ser a última, né? Eu penso que não sei. Mas vamos cantar aquela canção já conhecida de todos nós, talvez com menos nervosismo. Mas eu não vou me preocupar com isso não. Eu vou pela aí. Vamos então. Sem lei, sem paz, sem destino, faltavam metas à vida, alma tristonha e ferida, sem amor no coração. O decálogo, porém, disse não aos desvarios, retificou meus desvios. Com Moisés eu fui irmão. As pedras se reduziram ante a lei inflexível. Subiu minha alma de nível, compreendi o perdão. Com perdo senti a paz, com Maria a singeleza, com Paulo muita nobreza, e Jesus no coração. Promide o mundo de provas, avançam as leis do bem, retornam frutos do além, e brilha a nossa razão. E a terra querida avança, a Moisés agradecida, com Jesus doando a vida, e Kardec a redenção. Provide o mundo de provas, avançam as leis do bem, retornam vultos do além, e brilha a nossa razão. E a terra querida avança, a Moisés agradecida, com Jesus doando a vida, e carrega a redenção. Graças a Deus, obrigado. E esperando, dá um bom. Aqui só, Encerramos então os nossos seminários, que possamos ter paz nesse encontro de luz que tivemos aqui, reunindo, né? A lei de justiça, amor e caridade. Quem cumprir esta lei, como nos diz lá no Evangelho, se torna um homem de bem. Que possa ser essa a nossa determinação, né?